Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que temos como conteúdo. Bem, a nossa aula é a 10 e hoje nós vamos ter a nossa revisão da segunda unidade e a avaliação. Então, fiquem atentos à aula de hoje. Então, a arte, ela faz parte do nosso cotidiano. Se vocês olharem no seu entorno, vocês vão observar que existem várias artes. Por exemplo, a música que vocês ouvem, a televisão, o cinema e também aqui nas nossas aulas, no Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Então, nós usamos também a arte. Então, utilizamos muito recursos tecnológicos, visto que as nossas aulas são mediadas por tecnologias. Então, vocês interagem através do chat, videoconferência, e também nós temos recursos midiáticos, como vocês podem ver aqui, o nosso cenário, ele foi produzido através de uma técnica chamada de chroma key. Então, a arte e a tecnologia, hoje, na atualidade, elas estão juntas. Então, a gente vai conceituar o que é essa técnica aqui do chroma key, em que todos os professores aqui do Centro de Mídias utilizam. Então, através dessa técnica, nós podemos viajar através do mundo, conhecermos vários continentes, vários países, e também viajarmos no passado, conhecemos as civilizações antigas. Então, o que é? Vamos fazer o conceito, então, o que é o chroma key? Ele é um recurso que permite a substituição de uma cor, no caso, o verde ou o azul, por outra imagem, que pode ser um tecido, lona ou parede nas cores verde ou azul, que são mais utilizados. Aqui nos estúdios do Centro de Mídia, nós usamos a cor verde. Essa técnica é geralmente usada para a gravação de vídeos em estúdios, para inserção de um cenário virtual e é também muito utilizado em cenários de filmes. Vamos dar como exemplo, Alice no País da Maravilha utilizou essa técnica, Malévola, Planeta dos Macacos, As Aventuras de Pi e muitos outros. Então, o cinema está utilizando muito essa técnica. E também em telejornais, como vocês observam, a repórter que mostra o tempo diariamente em vários telejornais do Brasil. Então, muitos estúdios ainda utilizam essa técnica que é chamada de chroma key. Então, a arte, como eu já falei para vocês, ela faz parte do nosso cotidiano. Então, como maneira significativa de expressão, tem uma ampla possibilidade de meios para concretizar-se. Uma ideia pode ser materializada artificialmente através de técnicas e mecanismos muito diversos. Por exemplo, se nós viajarmos lá na pré-história, os homens primitivos, eles já produziam arte sem mesmo saber que estavam produzindo. E a arte ela foi evoluindo em várias épocas, várias civilizações antigas. Nós podemos observar a arte lá no Egito Antigo, através dos desenhos nos túmulos, a arte grega, tanto também nos afrescos, nas esculturas que eles tinham como método a perfeição, a técnica da perfeição nas esculturas. E
A arte foi evoluindo a partir no final do século XIX, início do século XX, houve uma ruptura na arte, houve o surgimento das vanguardas, que é o expressionismo, o cubismo, o surrealista, onde os artistas começaram a produzir uma arte diferente, com conceitos diferentes lá da antiguidade, lá na arte neoclássica, lá no Renascimento, que tinha o objetivo da perfeição. E hoje, na contemporaneidade, como é que essa arte é produzida? Então, nesse momento, a inovação não se dá apenas pela criação de técnicas inusitadas, mas principalmente pela maneira como o artista se apropria delas e as utiliza para produzir sua ideia e transformá-la em uma obra de arte. Então, temos diferentes estilos artísticos. Isso tanto nas artes visuais, na música, na dança, no teatro. Então, o artista, hoje, ele está sempre inovando. E a gente vai mostrar para vocês uma técnica que era muito utilizada, isso lá no início do século XVIII. Vamos mostrar aqui um vídeo para vocês do Teatro Negro de Pragas. Preste bem atenção. Era uma tecnologia muito peculiar que utilizava já nessa época. Então, a técnica se popularizou na República Tcheca, nos anos de 1960, e até hoje continua sendo uma forte tradição local. E como vocês podem observar, a técnica é muito simples, usando apenas a ilusão de óptica, um cenário bem equipado e iluminação cheia de cores vibrantes. Esse tipo de espetáculo teatral permite que a magia chegue até o espectador, sem o uso de nenhuma tecnologia rebuscada ou de última geração. O fundo negro, como vocês podem observar, olha só, ele utiliza luzes, para focar a atenção apenas nos objetos e personagens iluminados pontualmente. Então, a visão do espectador vai diretamente nessas luzes que são muito fortes. Como vocês podem ver, as luzes aí rosa e azul. Então, cada movimento que os personagens fazem, o espectador ele fica ali observando. Então, é uma técnica muito simples que foi utilizada lá no século XVIII. E, hoje em dia, os artistas utilizam muito a arte digital. O que vem ser essa arte digital? Bem, a arte ela pode ser entendida como aquela que é produzida num ambiente gráfico computacional. Sua finalidade é a criação de obras de arte multimídia por meio de algum software ou hardware, num espaço virtual. Isso só é possível devido ao avanço tecnológico e à necessidade da arte de adaptar-se ao meio e ao seu tempo, além de se tornar um meio mais acessível e democrático a todos. Então, o que vem ser esse software? Bem, esse software é um conjunto de programas, processos, regras e, eventualmente, documentação relativos ao funcionamento de um conjunto de tratamentos de informação. É um serviço computacional utilizado para realizar ações nos sistemas de computadores, ou seja, o software é todo o programa presente nos diversos dispositivos, por exemplo, computador nos vários programas de Word, Excel, PowerPoint e nos televisores, smartphone, por exemplo. E o que vem ser o hardware? A parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o
computador funcionar. A palavra hardware pode se referir também como o conjunto de equipamentos acoplados em produtos que precisam de algum tipo de processamento computacional. Então, o resultado dessa evolução pode ser visto nas mais diversas formas de arte, tais como a fotografia, pintura, vídeo, animação e até visitas virtuais aos museus mais importantes do mundo. Olha só a evolução aí da arte. Então, através desses equipamentos, o hardware, né, o software, então os artistas eles podem produzir pinturas digitais, várias pessoas podem fazer uma arte coletiva e cada um de vocês tem um celular que utiliza aí a máquina fotográfica que tira várias fotografias, não é isso? Então, a tecnologia hoje ela está muito ao nosso favor. Então, a arte mediada pelos novos softwares oferece uma grande possibilidade de acesso, manipulação e interação se comparado apenas com a contemplação no espaço físico de um museu. Então através dessa tecnologia, nós podemos fazer visitas virtuais a qualquer museu do mundo. Bem, aqui nós podemos fazer uma visita no museu, olha só, de Buenos Aires. Olha só, aqui do Brasil nós podemos ir lá, entrar no museu e observar essas obras artísticas aqui, ó. Esse é o Museu Contemporâneo de Buenos Aires, certo? Olha só que interessante. Nós podemos, visualizar cada obra. Podemos observar o chão aqui na galeria de arte do museu, o teto. Então, podemos observar cada detalhe das obras artísticas. Tudo isso utilizando a tecnologia que está ao nosso favor. Então, todas essas obras aqui são obras contemporâneas, certo? Olha só que interessante. Então, através dessa tecnologia, nós podemos viajar, certo? Em qualquer lugar do mundo e fazermos essas visitas virtuais. Não só a esse museu, mas a qualquer lugar do mundo. Então, com as novas tecnologias, é possível visitar, mover o cursor do mouse, como vocês viram aqui. Podem observar as paredes dos museus, ampliar aqui as obras de arte, como já foi visto, e se desejar ver os detalhes de cada obra, tudo isso é possível com essa evolução dos meios e a adaptação da arte a tal. Olha só como a tecnologia está ao nosso favor, não é isso? E também da arte. Então, a arte é uma manifestação humana presente em todos os tempos e em todos os povos. Ela carrega formas ideológicas e técnicas tão diversas quanto os próprios indivíduos. O artista busca expressar-se no mundo, transformá-lo, questioná-lo ou legitimá-lo de acordo com sua perspectiva. Então, vamos analisar a arte e a transformação. Segundo Heráclito, filósofo pré-socrático, a única constante no mundo e na humanidade é a mudança. Ao entrarmos em um rio, ele logo fluirá com suas águas e não será mais o mesmo em uma questão de segundos. Na arte, as mudanças ocorrem sem cessar.
Alguns movimentos artísticos se destacam por promover profundas inovações e rupturas, enquanto outros estabelecem uma forte relação com o passado, a memória e a tradição. A arte contemporânea e o academicismo são bons exemplos dessas duas perspectivas tão distintas. O fato é que, a cada fase da história, a arte age ou reage, marcando a opinião e a postura dos artistas da época. E vamos conceituar a arte contemporânea. A arte contemporânea surge como uma revolução na maneira como se faz arte. Desde meados do século XX, o encontro entre arte e público é uma das principais características da arte contemporânea. Seja em qualquer linguagem, seu propósito é promover uma aproximação que produza significados para um público que agora interage participando da proposta do artista. E vamos mostrar agora para vocês uma arte conceitual aqui chamada A Fonte. Então, a arte contemporânea, ela valoriza mais o conceito, a atitude e a ideia da obra, o que necessariamente o objeto final. A intenção é refletir de modo subjetivo sobre a peça artística, não apenas a contemplação pela natureza estética. E vamos mostrar agora para vocês uma outra arte que é chamada de grafite, como vocês podem ver. Então, essa obra ela foi feita na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro em 2016 pelo artista Eduardo Cobra. Eduardo Cobra é paulista e durante sua adolescência agia na clandestinidade quando realizava pichações nos muros da cidade. Atualmente, ele é um dos maiores muralistas do mundo e autor de obras nos 5 continentes, e suas obras sempre emitem mensagens sobre questões sociais. O mural Etnia é nomeado Todos Somos Um. Tem 3.000 metros quadrados. Para a confecção da obra foram utilizados 1.800 litros de tintas brancas no fundo da parede, 700 litros de tintas coloridas e 3.000 latas de spray. O mural possui 15 metros de altura e 170 de comprimento. Esse mural é o maior grafite já realizado no planeta. E vamos dar agora exemplo de uma instalação. Observe aqui essa instalação, essas obras, muitas vezes retratam uma visão distópica, ou seja, fora da realidade, de paredes rachadas, descascadas, em ruínas ou apodrecidas de metrôs urbanos ou janelas fachadas com tábuas, muitas vezes complementadas com flores desabochando e morrendo. Essa instalação, ela retrata no Revage Park. Ela oferecia uma grande e decadente pintura de natureza morta, vanitas de flores encostadas em uma parede atrás das grades de um local de manutenção da Amtrak que explodia em um emaranhado tridimensional de raízes, folhas e flores caindo no chão. Esse trabalho foi exibido publicamente em exposição de destaque, discutido nas principais revistas de arte e publicações da imprensa diária encomendada pelas principais instituições de arte. Então, um enorme contingente de artistas em todo o mundo, operando linguagens variadas, compõe um universo complexo e plural da arte contemporânea, traduzindo reflexões sobre cultura, história, política, religião, gênero, tempo, espaço e natureza, entre outros temas. Anish Kapoor, vamos ver uma outra artista. Ele é um indiano que vive na Inglaterra, nos leva a pensar o mundo a partir do choque de culturas e cujas obras suscitam discussões em torno das percepções humanas. Rapidamente nós vamos mostrar uma obra do Anish Kapoor.
virando o mundo de cabeça para baixo, o Museu de Israel. Então, essa escultura ela é descrita como uma ampulheta de aço polido de 5 metros de altura e reflete e inverte o céu de Jerusalém e a paisagem do museu de uma provável referência à dualidade da cidade entre celestial e terreno sagrado e profano. O Brasil desponta como nação em que a diversidade cultural alimenta a arte e a cultura, o que se revela na música, nas artes visuais, na cultura popular, no design, na moda, no grafite, entre outras áreas. Os brasileiros são vistos como inventores de uma estética calorosa, sensual, festiva, mas também questionadora. E vamos mostrar uma artista brasileira chamada Lígia Clark, que ela explorou a série Os Bichos, que consiste em esculturas manipuláveis de placas metálicas articuladas com dobradiças. Em seguida, desenvolveu ideias originais que ultrapassaram os limites da arte e abriram possibilidades psicoterapeutas em suas criações. E vamos mostrar aí uma obra, O Bicho Linear, uma das construções de Lígia Clark. Tem Os Bichos, é uma série de esculturas produzida por Lígia Clark a partir de 1960, no período em que a artista, juntamente com o grupo Frente do Rio de Janeiro, passou a integrar um movimento neoconcretista. As esculturas são formadas por placas de metais ligadas por dobradiças, de forma a conseguir formar novas esculturas, não se prendendo tão somente à forma original, mas dando uma infinidade de possibilidades para a criação de novos bichos. E assim nós terminamos a nossa revisão.